Cristiano Ronaldo, vai embora Cristiano Ronaldo, bateu, golo. Balotelli, Aguero! Posse de bola para Portugal, vai Éder, chuta! Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Os Panenka. Eu sou o Rodrigo Canhoto, estou na companhia dos habituais João Blanco e Miguel Rocha. E antes de mais, isto não estava no guião, mas queria dar aqui publicamente os parabéns a uma pessoa que faz parte do projeto, o João Pinheiro, pela conquista da Taça de Portugal Feminina num jogo épico, em que há imagens hilariantes dele a celebrar. Vamos dar também aqui os parabéns publicamente por esta conquista, frente ao clube mais dominador da modalidade, o Sport Lisboa e Benfica. Uma modalidade no qual o Benfica não é dominador há vários anos, é o futebol masculino sénior, e por isso vamos hoje aqui também falar daquilo que foi este campeonato, e posso começar ali pelo vencedor. Isto já começa a ser demasiadas vezes, em 5 anos de projeto, 3 vezes campeão, e por isso, Blanco, como é que também foste vivendo esta luta, num Sporting que chegou a estar confortavelmente à frente, mas que acaba por ganhar o campeonato com mais 2 pontos, porque o Benfica é atrasado e não consegue cumprir o seu papel na pedreira. É de mérito do Benfica o campeonato. É portanto. completamente. Já lavou. Ok. Alguém diz que o Ruizinho não vai gostar deste episódio. Bem, Ainda em bem. primeiro lugar, olá a todos. Foi o Sporting, é verdade. Em 6 anos de projeto, 3 vezes Sporting campeão, 2 o Porto e 1 o Benfica. E a única vez que foi o Benfica foi no ano em que o Gil entrou no projeto. Portanto, há aqui uma distopia com a norma. Portanto, é o que é. Algumas chaves deste ano do Sporting, que acho que, comparativamente com quem disputámos diretamente o campeonato, que foi o Benfica, porque o Porto tem outros problemas com os quais lidar, acho que é a manutenção das figuras-chave do projeto. Portanto, com a saída de Ruben Amorim, o que acho que deu uma continuidade da grande época do Sporting foi a manutenção dos jogadores, que já vinha a acontecer desde o verão, é facto, mas que torna o desenvolvimento de um projeto ser muito mais fácil. Jokers, Yulman, o Inácio também é aquele jogador que em todas as janelas surgem pelo menos abordagens. O próprio Trincão podia ter saído, o Potans da lesão talvez, se bem que é um jogador que nunca tem imenso mercado apesar da qualidade que tem. Portanto, torna as coisas muito mais simples e até permitiram, pelo menos para já, sobreviver a essa tal saída de Ruben Amorim. A entrada de Rui Borges evidentemente também foi importante, porque o Sporting, depois de estar aí um mês e meio a brincar aos Joões Pereiras, consegue trazer um treinador que, apesar de eu achar ainda que tem algumas limitações e quero muito perceber como é que vai reagir ao montar uma pré-época, montar um plantel, etc. E atenção, defendo completamente que seja ele começar a época, isso não é dúvida nenhuma. Mas essas palavras trazem algum receio. não é receio, é gostar de perceber como é que ele vai reagir. Porque, ou seja, eu vou dar um dado que é muito positivo, evidentemente, que é o Rui Borges não perdeu com o Sporting em nenhum jogo a nível nacional. Desde que entrou. Pronto, perdeu a final da Taça Liga, mas foi em penaltis, portanto em 90 minutos não perdeu um único jogo. Isto é algo extremamente positivo, mas é importante não abordar só os resultados de um ponto de vista quantitativo, também temos de ver o qualitativo. Não é preocupante, apesar de se estar a ganhar durante a maior parte do jogo, empatar, por exemplo, no Dragão, não é de todo. Não é preocupante empatar em Guimarães à vista desarmada, apesar do Sporting ter estado por cima do jogo, mas é preocupante empatar com a AVS. É preocupante empatar com o Aroca, e nesse aspecto eu gostaria de perceber como é que o Sporting podia ter reagido de outra forma se o Rui Borges já tivesse preparado a época, sei lá, não ter de variar entre uma linha com 4 e uma linha com 3, se bem que agora o Sporting usa os 2, mas isso é outro tema. É esse o meu ponto, ou seja, quando for ele a fazer o planeamento todo, quero perceber como é que vai reagir. Acho que ele respondeu muito bem. Sinto que ele às vezes tem algumas limitações, eu só quero perceber se essas limitações vão continuar a existir, se ele planear a época. É esse o meu ponto. Terminar por dizer que acho que é um ano particularmente saboroso por vários motivos. Em primeiro lugar, bicampeonatos que escapavam há mais de 70 anos. Em segundo, a ganhar o campeonato quando a luta direta era com o maior rival. Em terceiro, com todos os condicionantes e mais algumas que o Sporting teve, entre as quais 3 treinadores no mesmo ano, sendo que um deles saiu um bocado a mal e o outro não fez grande coisa. Até atrasou o processo. A quantidade absurda de lesões que o Sporting chegou a ter em simultâneo, sendo que eu acho que o Sporting jogou com umas 6 ou 7 duplas make-up diferentes ao longo do ano. Se formos ver a maior parte dos campeões, não vou dizer a maior parte, mas uns bons 30, 40% dos campeões do Sporting são sub-21,
portanto também demonstra, em primeiro lugar, a aposta do Sporting na formação, tanto de forma voluntária, O como... mais velho do plantel era o Jogaio. Acho que é o Rui Santos. Silva. É o Rui Silva. Rui Silva, pois. 31. Acho que é o Rui Silva. Pronto, a média do Sporting é tipo 23 anos, portanto também se lança aqui algumas bases para o futuro, ou possivelmente, se estivéssemos a falar do Ruizinho, lá está, para algum possível retorno financeiro, se for esse o objetivo. E espero que não seja. Queria só... Esse ponto. Acabaste? Não, tinha mais dois Desculpa, pontos. força. Em primeiro lugar, uma coisa que toda a gente esqueceu, eu também evidentemente só me lembrei hoje quando vi um post sobre isso, que é a qualificação direta para a Champions também é fundamental a nível, em primeiro lugar, de prestígio, em segundo orçamento. O Benfica vai tender a playoff, por exemplo. Não há cá umas Atalantas a safar a coisa do outro lado Eu só não da sei Europa. se, do ponto de vista financeiro, não é melhor ir a playoff, porque ganha-se imenso quando se passa aos playoffs. É muito mais duro. Se ganhares, Mas é Se muito ganhar, mais cedo. é isso. se ganhares, yeah. E também por fim, isto não é para me fazer de coitadinho de todo, isto foi assim para toda a gente, já discutimos 1000 vezes, as arbitragens em Portugal são o que são. Acho que também é saboroso conseguir ser a melhor equipa quando o contexto é o que é e as arbitragens são fracas. É só esse o meu ponto. Não estou a dizer que ninguém foi prejudicado ou beneficiado, estou a dizer que é um lamaçal e no meio do lamaçal é bacana ser o gajo que sai um bocadinho mais limpo. É só isto. E pronto, acho que sobre a conquista do Sporting é muito isto. Acho que o sucesso passa por aqui. Apesar de tudo, já agora uma notazinha para Frederico Varandas, porque acho que quando se tem 3 campeonatos em 5 anos é preciso dar algum mérito. Porém, o menino Frederico, houve ali um período onde tremeu muito. Podia ter enterrado isto. Exatamente. Lá está, como discutimos na altura, não me chocou nada a escolha de João Pereira, ou Rocha, por exemplo, chocou logo, e foi até, acho que até foi o gajo aqui do painel que disse logo que isto não fazia sentido nenhum. A mim não me chocou imensa escolha, chocou o quão tarde se a corrigiu. E a cada dia que passava, a cada resultado negativo que passava, a culpa deixava de ser de Ruben Amorim, que deixou uma batata quente aqui nas mãos da gente, e passava a ser cada vez mais Frederico Varandas. Conseguiu corrigir, a meu ver, mesmo no limite, porque acho que um ponto decisivo da época é conseguir ir buscar o Ribós 3 dias antes do derby, que vence 1-0 num confronto direto que acabou por se revelar mega importante ao longo do campeonato. E depois o outro ponto decisivo da época foi buscar o Rui Silva, porque se com o Ruben Amorim, como jogávamos o dobro ou o triplo de todos os outros, dava para sobreviver a um gajo frangar semana sim, semana sim, quando sai o treinador já é diferente, portanto convinha ter um gajo decente à baliza, e essa contratação também foi fundamental. Portanto acho que sobre a conquista do Sporting é um pouco por aqui. Trago só aqui algumas palavras que tínhamos dito no início da época. O Blanco tinha dito o Sporting devia ambicionar lutar pela Champions League, no qual se... isto aqui escrevi mal. Não lutar não é pelos lugares de Champions, é pela conquista do troféu. Né? Sim. Bem, imagina se o Amorim tivesse ficado. Não... E terminaste a tua intervenção nesse episódio a dizer venha de o triplete com a Champions. Disseste uma coisa curiosa, que é De Bast é muito mais maduro que Diomandé. Mantens esta afirmação? Completamente. Aliás, acho que esta época até me deu razão. Sim, concordo. Finalmente... Não, mas temos assim mais alguns takes bacanas sobre os jogadores ao longo desse episódio. O Gil, tínhamos também, eu anotei. O Gil disse, parece-me que sem Jokeres o Sporting dá conta do recado. Isto no início da época. Mentira. Eu concordaria com isto. Até sair o Amorim, Exatamente. Até sair o Amorim. Com o Ardar, achas que ele também dava conta do recado? Não, não dava. O Ardar até, já falámos aqui relativamente ao Samu, acho que emocionalmente não tem a frieza do Jokeres. É muito mais semelhante ao Samu. Diz isso que o Ardar sorri mais e o Jokeres não. Não é sorrir, o Jokeres também sorri. Mas pronto. Tu é que não vês, não é? Porque está sempre Exato. atrás. Sobre o Sporting, há que dizer, é o justo vencedor, que se tivesse continuado com o Ruben Amorim teria sido campeão infinitamente mais cedo. Ainda ia tempo ganhar a Liga Europa do outro lado. Acho que, mais do que dizer, acho que tocaste nos pontos-chave e por isso não me quero alongar, quero-me alongar mais no Benfica. Dizer que, e não vou ter intervenção ao Gil, que até vou ao último médico do Benfica, mas dizer que é o justo vencedor, que apesar de todas as dificuldades que teve, como disseste, lesões, e acho que o Rui Borges aqui, apesar de tudo, teve um papel fulcral na união do grupo, porque era um grupo que estava um bocado suspeito. Eu acho que é dos Pereira. principais méritos de Rui Borges. Sim, e agora levanto só a questão de não sei se vai conseguir agarrar, ou seja, se é um treinador com capacidade para levar este Sporting à conquista do tricampeonato. E Jokeres, acho que já é mais do que ele vai Quem sair. diria que estaríamos a discutir isto? Sim. Jokeres, acho que é óbvio que vai sair. Vamos ver se
cheira-me que alguma peça na defesa também há de sair, ou Diomandé Cheira-me que e Gonçalo Inácio. Eu também acho que é mais Gonçalo Inácio. Morten Newman, apesar de ser um jogador enorme, não sei se vai sair já, até porque o Sporting não tem necessidade de vender. E por isso estou muito curioso para saber como é que o Rui Borges vai preparar a nova época. O departamento de scouting do Sporting é forte, tirando agora o falhanço que foi o Biel, mas de resto é um departamento de scouting que tem acertado bastante nos últimos anos. Últimos anos, 2-3, não podemos recuar assim tanto porque senão vem Rezé e Bolazi, mas que tem acertado muito, sobretudo na questão dos nórdicos. Estou muito curioso para saber se o Rui Borges vai finalmente implementar o seu 4-4-2, como jogava em Guimarães. E perceber, ou seja, desculpa interromper-te, mas, ou seja, a estrutura de scouting do Sporting há de mudar um bocadinho, porque não esquecer que este vai ser o primeiro mercado sem o Viana. Sim. Portanto, pode existir ou não uma abordagem diferente do mercado. Já sabe quem é que é o novo diretor desportivo? Não, então já assumiram desde janeiro, são dois. Okay. 2 tipos, basicamente, vão coordenando um com o outro. Rocha, eu não sei os nomes deles. Justo campeão, Sporting? Sim. Olá a todos, antes de mais. Eu diria que em geral sim. Como o Blanco estava a falar, aquela decisão do Frederico Varandas a meio da época, simplesmente acho que voltou a reanimar as possibilidades do Benfica de ser campeão. Porque se não tivesse acontecido nem a saída do Ruben Amorim, ou mesmo acontecendo a saída do Ruben Amorim, se o Sporting não tivesse tido João Pereira como treinador, o Sporting, acredito eu, teria sido campeão mais cedo. E portanto acho que foi apenas uma questão de adiar uma decisão que podia ter sido anterior, não fosse esse erro do Frederico Varandas. Não digo que o Rui Borges não tivesse um período de adaptação também a esse salto de vir do Vitória para o Sporting, mas acredito eu que não teria sido tão desastroso como foram aqueles jogos do João Pereira. E portanto, sim, acho que é um justo vencedor. O Benfica acaba por ser uma equipa que, apesar das individualidades, não conseguiu chegar ao nível coletivo do Sporting, diria eu que em 90% da época. Teve ali certos jogos em que realmente mostrou o que poderia ser, mas nunca o confirmava nos jogos subsequentes. Nomeadamente no 5-4 com o Barcelona. Exatamente. Por exemplo. Lá está também uma equipa muito diferentemente do que costumava ser com o Bruno Lage, na minha opinião, uma equipa muito motivada por esses grandes jogos. Acabou por não conseguir ganhar ao Sporting, mas ganhou os 2 jogos frente ao Porto e com goleadas. Teve esse jogo também contra o Barcelona, teve o jogo contra o Atlético de Madrid, e portanto uma equipa diferente nesse aspecto, que depois acabava por perder com o Famalicão e não sei o quê. E portanto, apesar de o Benfica ser uma equipa que, na minha opinião, e nós também devemos ter falado sobre isso no início da época, ter as individualidades mais fortes, o Sporting mostrou que não só a experiência de campeonato português, que alguns já tinham também sido campeões no ano passado, como o ritmo e as rotinas que o Ruben Amorim tinha implementado na equipa, acabaram por sobressair muito mais do que essa qualidade individual dos jogadores do Benfica. E portanto sim, um campeão completamente justo. Falando do Benfica, eu acho que é isso. Foram as individualidades do Benfica que salvaram a época. Ponto. Acho e a profundidade. Sim. Obviamente. Foi aquilo que já falamos nos episódios. Ter um campeão europeu. É verdade que está em declínio de carreira, mas ter um campeão europeu no banco é uma coisa absurda. Para a realidade. Nos últimos jogos tivesse um campeão europeu e um campeão mundial no banco. Exato. Eu queria só... Acho que o problema está no princípio. O Roger Schmidt é infinitamente mais treinador que Bruno Lage. Acho que isso é óbvio. Tem os seus defeitos, obviamente, ou seja, independentemente de jogar contra o AVS ou contra o Barcelona, vai manter a sua ideia, que não está a resultar. Era um treinador que, muito por culpa do clube, estava queimado com os adeptos. Era impossível, porque sabe a instabilidade grande que se vivia no Benfica e que só veio alimentar. Foi um treinador que nunca foi protegido pela estrutura do Benfica, e que acabou por sair a mal. Olha, e digo-te mais, que se calhar isto até vai ser um bocadinho polémico, não sei. Mas eu acho que Roger Schmidt, tendo o apoio que Bruno Lage teve, e também os reforços que chegaram depois,
porque Roger Schmidt não teve primeiro Arthur Koglu, nem depois o caminhão de reforços chegou em janeiro para dar a tal profundidade que o Benfica precisou durante 2-3 meses. Acho que com esse apoio, acho que o Benfica era capaz de ter sido campeão, porque o Sporting teve aquele acidente de percursos todos, e acho que o Benfica tem essa regularidade, e com o apoio da direção, acho que tinha sido diferente. Sim, o problema é que a época depois foi toda desfeita pelo Roger Schmidt ter sido despedido. Ou seja, houve logo erros de abordagem no Roger Schmidt no início, por isso é que ele é também despedido à quarta jornada. Acho que era acho que acharam que ele também tinha perdido o balneário, porque é curioso que os brasileiros do Benfica saem quase todos, menos o Cabral, porque era aquele que tinha menos mercado. Mas só para vocês terem noção, o Benfica, quando perde em Famalicão, usou o seguinte 11. Que é só para termos noção que nem metade destes jogadores jogam agora no Benfica. Portanto, Trubin mantém-se, Bá lesionou-se, Tomás Araújo, titular indiscutível, Morato foi vendido, Best vendido, Florentino e Barreiro, aquela dupla assustadora, portanto, daqui o Florentino só é titular, Auschwitz, João Mário, Prestiani e Pavlidis. O Schmidt tinha um plano para o Prestiani? Mas eu garanto que o Schmidt tinha um plano, lá está, era titular. Ali na posição de segundo avançado, estava muito sozinho muitas vezes, mas era uma dinâmica que funcionou muito bem na pré-época Prestiani e Pavlidis. E até Marcos Leonardo e Pavlidis. Chegou a ser uma hipótese. E esse foi um dos grandes pontos. Obviamente, para o Benfica conseguir pagar a grande indenização ao Roger Schmidt, teve despachado Marcos Leonardo, que, a meu ver, faria uma grande dupla. Estás a rir? Estou a rir do valor só. 40 milhões. 40 milhões a venda de Marcos Leonardo, que foi trazido por Jorge Jesus, e foi Jorge Jesus que também o levou para a Arábia. E pronto. Não foi o único Jorge que o trouxe. Não foi o Nico Jorge? Quem é o outro? Não percebi. Eu não percebi. Mas pronto, isto dizer o quê? Tinha tudo para correr mal esta época. O único problema desta época do Benfica foi ter havido esperança a certa altura. Porque era uma época que estava, obviamente, apontada para o fracasso, mais uma. Foi ter havido o João Pereira, ter havido Afonso Patrão, e há bocado ia dizer isto, mas e justifico agora. Acho que há certa parte de mérito do Benfica não ter sido campeão, porque o Benfica chegou a estar em primeiro, à frente do Sporting, com mais pontos que o Sporting, e desaproveitou imediatamente na jornada a seguir. Logo, o Benfica depois... Por mais do que uma vez. Foram duas. Duas vezes o Benfica não aproveita isso. E sabemos que a equipa do Sporting de Rui Borges, e isto falando do confronto direto, é uma equipa que também prefere baixar linhas para depois esticar para Jokeres. O Benfica gosta também de sair muito mais em ataque rápido do que em ataque organizado. E tinha dado imenso jeito agora na Luz. E portanto culpo muito, acho que a principal culpa deste mais um campeonato perdido culpo a direção de Rui Costa e todos os seus elementos. Ele já confirmou o Bruno Lage para a próxima época. É mais um erro. O Bruno Lage não tem ideia de jogo, não tem um modelo de jogo para pegar no Benfica, sobretudo na realidade do campeonato português, em que em 90% dos jogos vais ter de assumir o jogo. E por isso é mais uma época em que já sabe o que é que vem aí. Caminhão de reforços, vai-se gastar como se nunca gastou, o Carreira já está vendido, portanto mais um jogador que se tem de vender face àquilo que se anda a gastar, portanto perdemos se calhar dependendo também do apuramento ou não para a Champions. Exatamente, que vamos ver. E portanto o Benfica parte para a próxima época, a meu ver, até atrás do Porto. Calma. Sim. Porque o Anselmi, apesar de tudo, acho mais treinador que o Lage. Tem uma ideia de jogo que, bem trabalhada, com o tempo, acredito que poderá vir a funcionar. E com algum investimento que parece que o Porto poderá ter nesta janela. Portanto, Porto tem mais treinador. Ou seja, o Benfica e o Porto também vão ter aqui um fator importante que o Sporting não vai ter, que é a receita do Mundial de Clubes. Dependendo da sua prestação no Mundial de Clubes. O Benfica não vai longe. É que os prémios só de participação no Mundial de Clubes são valores absurdos. Portanto, a FIFA está aqui a investir pesado. Portanto, basta, sei lá, um deles passar a fase de grupos ou ir a uma fase eliminar ou o que seja, que acho que já é um valor interessante. Sim, e depois o Benfica está a tornar-se um clube que não é atrativo, ou é atrativo para jogadores que apenas querem fazer uma época e sair. Percebe-me que muitos jovens jogadores não vão querer vir para o Benfica, visto aquilo que aconteceu com o Prestiani, sobretudo Prestiani e Sheldrup.
Ou seja, usa-se depois, fica um mês encostado, depois volta-se a usar, mas nunca há uma continuidade. E portanto é mais uma época que é a espelho daquilo que é o mandato de Rui Costa, que é um mandato de fracasso. Rocha, sobre o Benfica. Não, deixa-me só muito diz rapidamente não falar, só porque eu vim aqui buscar os tais valores do Mundial de Clubes, que acho que é algo. Lá está, acho que é algo relevante, porque isto são valores de Liga dos Campeões, ou seja, na fase de grupos, 2 milhões de dólares por vitória, portanto 1,8 milhões de euros, e por empate, 920 mil euros. Chegado aos oitavos de final, 6,9 milhões de euros, portanto 7 milhões no fundo. 12 milhões de euros quartos de final, 19 meias finais, etc. Portanto, aqui, realisticamente, o Benfica há de estar algures, e o Benfica e o Porto, ou fase de grupos, e dependendo de resultados, podem mirar ali uns 4 ou 5 milhões, o que aí sim é pouco, mas basta chegar a uma fase eliminar, já são 7 milhões, mais o acumulado da fase de grupos, portanto, são 10 milhões ou mais. Acho que é uma fonte de receita bastante interessante, e acho que pode ser decisiva para ir buscar um... É isso? Sim, e queria só acabar que... O Samu foram 15, portanto... Sim. Queria só acabar que acabei também uma das minhas intervenções no episódio de... Desculpa, é mesmo a última. É que faltam os prémios de participação, que para clubes da Europa variam entre os 12 milhões e os 36 milhões. Portanto, portugueses vão ser ali, vamos assumir uns 15. Mais só o resultado esportivo, ou seja, entre 20 a 25 milhões no mínimo. Já dá para 2 jogadores. Sim, isso é... Para o Benfica dá para um. Sim, para o Benfica dá para um. Não, e no caso do Benfica metade vai para o bolso do Jorge Mendes, portanto... Ainda vai buscar o Acliush ou o Rei. Exato. Mas só dizer que na altura, obviamente também é fundado num pessimismo gritante daquilo que se estava a ver que poderia ser a época do Benfica, eu disse que o Vitória era mais candidato que o Benfica naquela altura ao título. Estavas a pensar na Conference League, não é? O Okay. Benfica estava em sétimo naquela altura, portanto, mas Rocha, sobre o Benfica. Epá, sobre o Benfica já falei um pouco sobre as individualidades, eu também concordo contigo. Acho que as individualidades realmente salvaram a época do Benfica. Algumas até não tanto em termos de golos e etc, e participações por gol, como é o caso do Otamendi, que é capaz de ter feito a melhor época no Benfica desde que chegou, na minha opinião. E é mais goleador E- da carreira. Exato. A sério? Uhum. E portanto, desse ponto de vista, até desse tipo de jogadores de quem não se esperava essa influência no jogo, acabou por ter bastante, e não só salvou a época do Benfica, como também, na minha opinião, salva Bruno Lage, porque Bruno Lage está longe de ser dos meus treinadores favoritos, até mesmo de uma forma relativamente imparcial, olhando para a pessoa, olhando para o treinador, está longe de ser o meu estilo de treinador. E portanto acho que acaba por ser salvo de certa forma. Ele que tem o Rui Costa a vir falar agora no fim deste último jogo, a segurá-lo para a próxima época. Lá está, era como vocês também estavam a dizer, eu tenho muitas dúvidas, por exemplo, se fosse com o Roger Schmidt isto aconteceria. Não sei também o tipo de relação que o Rui Costa tem com o Bruno Lage, acredito eu, com muito mais de cumplicidade do que tinha com o alemão. E portanto não vou tão longe dizendo que o Porto parte à frente do Benfica, porque realmente os jogadores estão lá e no Porto ainda não estão, e quer se queira quer não, os jogadores são a coisa mais importante do clube e são os ativos mais valiosos e são eles que jogam. E como se viu esta época, mesmo com um treinador como o Bruno Lage, os jogadores foram capazes de fazer alguns resultados que não se estavam à espera. E portanto acho que o Benfica parte à frente do Porto, parte muito próximo do Sporting, dependendo de quem sair. Isso vai ser uma coisa essencial. Acho que para os três grandes o mercado de verão vai ser essencial, nesse aspecto, para ver principalmente a que é que cada clube dá maior importância. Ou seja, no Benfica uma questão mais de coletivo, os jogadores que liguem mais todas as individualidades que cada um tem. O Sporting, no caso de saírem as suas principais figuras, principalmente Gyökeres e Hjulmand, de que forma é que se reforçam, e no Porto ver quantos é que ficam. Acho que é mais desse ponto de vista
que se tem de pensar no Porto e, portanto, É mais no ponto quantos é que saem, né? não é quantos é que ficam, porque vão ser muito poucos. Não, ok. E portanto acho que é a soma de toda essa equação nos 3 clubes que vai depois terminar, e nós falaremos disso, quem parte para a frente. Blanco, tu que na altura disseste que a solução do Benfica passava muito por tirar a barreira e meter um jogador que transportasse bem a bola como Renato, o que é que te apraz dizer sobre o Benfica? Epá, a palavra-chave no copo. Portanto, acho que Coxo é um jogador que faz o jogo do Benfica avançar para mais perto da baliza adversária, não através de transporte, mas através do passe. Portanto, acho que a ideia está lá. O Cox A ideia no fundo era, pá, entre Barreira e Florentino cai algum. Sim, obviamente toda a gente sabia isso. Tu, Benfica. Sou Benfica no geral. Epá, eu concordo muito sobre o que vocês disseram. Acho que já não se tinha confiança em Roger Schmidt de forma algo abrupta, de que já vinha sido construída nos 6 meses anteriores ao seu despedimento. Portanto, estou ali a começar em fevereiro, março da época anterior, porque uma coisa que talvez me irrita é que, isso da perspectiva que se eu fosse do Benfica, era o porquê de um treinador como Roger Schmidt, que assim de cabeça, sem ser naquela fase final da tensão, nunca se respeitou adeptos do Benfica, nunca criou problemas no balneário, não tem apoio nenhum na direção e não tem ajuda nenhuma para, nos seus piores momentos esportivos, que evidentemente todos os treinadores vão ter algum apoio. E um treinador que tem um áudio de 2 minutos a rasgar tudo o que é gajo do plantel, tudo o que é comportamento em jogo, tem uma conferência de imprensa para pedir desculpa. Eu acho que isto é sintomático daquilo que é alguma hipocrisia de Rui Costa na forma como gera o clube e também alguma incompetência, não é? Porque consegue salvar QB a época do Benfica com alguma, alguma competitividade na luta pelo campeonato, com uma taça de Liga e quiçá com uma taça de Portugal, não é? Portanto, nesse aspecto consegue trazer pelo menos um título para o palmarés com a vinda de Bruno Lage, mas a realidade é que tudo foi muito mal planeado e que o Benfica, com o plantel que tem, tinha a obrigação de estar a limpar as competições em Portugal, principalmente quando o seu principal némesis, pelo menos a nível anímico, que é o Porto, está de rastos. Portanto, o Benfica na mesma época consegue superar essa barreira mental que é ganhar ao Porto, e não é ganhar ao Porto, é ser dominante contra o Porto, e consegue ser uma desilusão na mesma. Portanto, há aqui algo de muito particular nesta época do Benfica, que acho que, tal como vocês já disseram, se safa muito pelas individualidades. Eu dou algum mérito a Bruno Lage em momentos específicos da temporada, em outros momentos da temporada só não correu muito, muito mal, por ou um mero acaso, ou 2, apoio da direção e da estrutura, que Roger Schmidt não teve. Concordo. Só dar aqui uma frase do Gil que disse: Di Maria é um jogador que pode decidir sempre jogos. João Mário é uma nulidade completa e deveria sair o mais depressa possível do meu clube. Acho que João Mário teria dado muito jeito ao Benfica nesta fase da época, a jogar como 8, porque o Benfica só tinha gladiadores ali para o meio, não tinha ninguém com servo sem ser. É preciso músculo no meio campo, sabe? Passando para a luta europeia, vamos aqui primeiro ao Porto, que na altura Rocha elogiou bastante e naquela altura precoce da época nomeou Ivan Reimer como jogador da época. Dizer que Vasco Sousa vai acabar a época como indiscutível, que acho que só não aconteceu devido à gravíssima lesão que teve. Gravíssimo, ele só está a treinar. Portanto, vamos aqui. Gravíssimo teve um pote. Lesionou-se quando? Então foi para aí em fevereiro. Olha, mais uma discussão de lesões. Não, então isso foi no Porto Farense. Desculpa, no Farense Porto. E só dizer que Rocha também disse: Rodrigo Moura tem de se habituar à intensidade da Primeira Liga. Ui, isto é discurso a Vítor Bruno. Isto é discurso a Vítor Bruno. Era o treinador na altura. E por isso o Rocha começava por ti. O que é que tens a dizer sobre esta época do Porto? Epá, eu já falei aqui muito sobre a época do Porto. Isto é resumida. Só porque acho que há coisas mais interessantes para discutir na luta pela Europa. mas também sobre esses takes, em relação a Ivan Reimer, saiu. Portanto, não deram tempo. Bem ou mal? Não sei se bem ou mal. Tendo em conta a época que o Porto fez, acho que mal. Precisávamos de toda a ajuda. Ele nem tem jogado no Valência, até. Não, acho que não.
Em relação ao Vasco Sousa, sim, lesionou-se e espero que volte bem, é verdade, já voltou a treinar e portanto tem o verão todo para voltar à forma em que estava antes, mas nota-se muito mesmo no físico dele. Ele que era um jogador baixo, mas tinha muito músculo, nota-se a diferença com que ele está. Em relação ao Mora, não retiro nada, acho que foi lançado exatamente nos momentos certos e foi-lhe dada a titularidade no momento certo. Eu ainda há pouco estava a ver, só Gyökeres, Pavlidis e Samu têm mais golos por minuto do que o Mora no campeonato todo. E portanto O Rocha vai ser adepto do Braga para o próximo ano, visto que vai gostar da escolha. Não viste quem é que o Braga vai ter para o Vítor ano? Bruno. Yeah. Não, mas o Vítor não tem nada a ver com o Rodrigo Mora. O Rodrigo Mora é muito projeto de Sérgio Conceição e isso é algo que também tem de ser falado, porque ele sim trabalhou e soube quando guardar o Rodrigo Mora para os momentos certos, quando ele tinha 15 anos já o queriam lançar depois de 5 jogos na segunda liga e portanto o projeto vem a ser formado desde essa altura. Portanto, talvez o projeto mais bem sucedido de Sérgio Conceição esta época. Yeah. Sim, é bem capaz. Ou então os 2 jogos para a Supertaça. Mas em relação ao resto da época, já falei aqui sobre o que eu achava do Anselmi e do impacto dos resultados dele até ao fim deste campeonato. Acabou por ganhar estes últimos 2 jogos e portanto isso é positivo. E como eu disse há pouco, vai ser muito uma questão do que é que vai ser feito no mercado de verão. Acho que o Porto dos 3 é quem tem de atacar melhor o mercado, não em termos de quantidade, mas em termos de qualidade. Não falhar em reforços. O quê? Venham mais 90 Pérez. Esperemos que não. Mas atacar os reforços certos para as posições certas. Vamos ver como é que vai ser a situação do Fábio Vieira. Não sei se ele vai ser devolvido ao Arsenal ou não. Acho que o Arsenal o quer vender, já não quer emprestar. Pois, vamos ver como é que vai ser a situação de Francisco Conceição, muito importante, que a Juventus não quer ativar a cláusula de compra, felizmente, porque era apenas de 30 milhões e não esqueçamos que Francisco Conceição tem 50% do seu passe. E portanto é isso, é ver como é que o Anselmi consegue preparar a época nesse aspecto. O Mundial de Clubes para mim está longe de ser uma prioridade. Só me apetece ganhar ao Messi, de resto está tudo bem. É isso. Queria só dizer aqui uma declaração do Gil também relativamente ao Porto. Ele estava bem neste episódio. Disse que a escolha de Vítor Bruno foi muito acertada e muito inteligente por parte de Vilas Boas, porque devido àquela expressão que Vítor Bruno usou na altura de prata da casa, de conhecer, ser um treinador que já conhecia os jogadores, um treinador vindo de fora poderia ter muita dificuldade num Porto que teria de responder rapidamente. Não discordo. Eu acho que a escolha também não foi má. Eu também acho que não. Não, eu acho que o erro foi trocar Vítor Bruno tão cedo. O que queimou o Vítor Bruno foi o 4-1. Certo? A Anselmi também teve um 4-1. Sim, Mas numa fase da época em que já não se esperava nada também. é isso. E era Isso é que faz a diferença. Mas alguém esperava que o Porto ia ser campeão? Mas esperava-se Não, mais, já na tinha altura vencido a do Vítor Supertaça. Tinha vencido a Supertaça, Ok. estava a jogar bem. Era um Porto. O Porto Vítor Bruno tinha mais facilidades. Também o Gil chegou aqui a dizer que era o Porto o favorito a ser campeão. Sim. Ele disse este ano. Não, O Gil disse toda a gente e mais alguma coisa. Mas pronto, sobre este Porto, é um Porto em reconstrução que vamos ver para o ano. Vai ter uma grande perda, com certeza, Diogo Costa. Achas que foi a última época dele? Deu um pouco a entender isso no Eu só fim não do sei jogo. para onde é que ele pode ir, só sou para o City. Acho que é a única opção assim, de um grande clube sem guarda-redes. Bayern. Com o Neuer lá ainda. É que o Neuer mesmo com 70 anos vai jogar pelo Bayern. Está o Sommer, não é? Isto é tudo. Não sei. Por isso é uma grande dúvida. Um jogador essencial até no modelo da Anselmi pelo jogo de pés que tem. Os 3 centrais, obviamente, o Porto vai ter de reforçar. O meio campo, acho que é a zona mais tranquila do Porto. Não me parece que após esta época o Alan Varela sai. Acho que PP tem de sair do Porto. Acho que não dá. Quem é que não tem de sair do Porto? Mas era por exemplo, o ataque do Porto com Francisco Conceição, que eu não sei até que ponto é que
vai ser vendido tendo em conta também aquilo que aconteceu em Itália, não correu bem. Francisco Conceição à direita, Rodrigo Mora à esquerda. Acho que o Mora Eu acho que não é de todo improvável Francisco Conceição ficar no Porto. Eu também acho que não. Eu acho que o grande problema era Vítor Bruno. Sim, acho que sim. Um ataque com Francisco Conceição, Rodrigo Mora e Samu, acho que é muito interessante. Tem dois jogadores que emocionalmente são um bomba relógio, Samu e Francisco Conceição. Tendo um ala direito como Martim Fernandes, muito interessante. Ala esquerdo, o Moura, também interessante. Por isso, ou seja, vê-se aqui aos poucos a começar-se a construir um Porto interessante, e por isso é que eu falei que o Porto poderia partir à frente do Benfica para a próxima época. Mas pronto, obviamente para um clube como o Porto é uma época fracassada, mas que o tem de ser. Isso, mas muito salva por um terceiro lugar com acesso direto à Liga Europa. Sim, mas que, ou seja, era uma época que tinha de ser de reconstrução, voltar a pôr as contas a verde. O Anselmo depois também já não tem um Nico Gonzalez para trabalhar, e era um jogador enorme do Porto. E pronto, blanco sobre o Porto, e depois também pode já pegar no Braga e Santa Clara, que são as outras equipas que vão à Europa. Só o Porto não tem muito mais a dizer, acho que concordo com vocês, mas que a leitura é acertada. Acho que o Mundial de Clubes vai ser importante para perceber se o Anselmi continua ou não, porque apesar de ter conseguido este terceiro lugar, que era o objetivo da época nos últimos 2-3 meses, acho que no Mundial de Clubes não vai ser tão importante os resultados, vai depender um bocadinho da forma, ou seja, que futebol é que o Porto vai apresentar no Mundial de Clubes. Eu acho que se for um bocadinho mais do mesmo, acho que a Anselmi, mesmo que comece a época, começa já com um clima de dúvida que não é bom para ninguém. Acho que mostrar algumas melhorias pode alimentar alguma esperança e sim ter mais calma, mais paciência, mais investimento no mercado também. Acho que uma própria direção para se proteger, se vir algumas dúvidas e se vir que o treinador não vai demorar muito tempo, não há de investir imenso em jogadores que o próprio treinador quer para o seu modelo de jogo. Acho que vai ser a única coisa importante, assim, mais clara na preparação da próxima época do Porto, porque evidentemente que o mercado também vai ter um papel fundamental, mas para tal é preciso primeiro perceber se Anselmi é aposta ou não. Portanto, acho que o primeiro tema é exatamente esse. Reconheço alguma qualidade em Anselmi, apesar de ser, acho que o treinador mais, vamos dizer, preso à sua ideia, que o Mourinho é que disse que os treinadores são comprados pela ideia que têm. Concordo plenamente. Se tivermos de falar de treinadores assim como me lembro, preso à sua ideia em Portugal, acho que Anselmi é o que está mais preso e acho que a Mourinho vem logo a seguir. Mas acho que Anselmi ainda assim é mais. Isto pode ser bom ou mau, tudo bem, sim, claro. Mas também implica, lá está, ir buscar perfis de jogador muito específicos, e se não houver confiança no treinador, não acredito que isso vai acontecer. Aliás, agora até nas últimas 2 semanas falou de um possível regresso de Anselmi ao México. Não sei se foi alguma vez mega provável, mas para se falar, algum motivo há de haver, que era interesse de alguma das partes. Era mais interesse do Monterrey. E não haveria nenhum por bar de Anselmi? Zero? Esse é o meu tema. Uma coisa que me deixa relativamente tranquilo nesse aspecto é o Vilas Boas ser um ex-treinador. E, portanto, penso eu ter uma visão diferente sobre a maturação que os treinadores precisam nas equipas. E, portanto, ele próprio sofreu com isso. E desse ponto de vista, acho que ele vai ter o tato para perceber o momento certo de o aguentar e o momento certo em que se for preciso mandar embora. Certo. Não, eu não estou a dizer que o Lisboa não vai ter esse tato. O que eu estou a dizer é que imagina que o modelo de clubes não corre bem a nível exibicional. Tira-se o Anselmi. Quem é que vai buscar? Vai haver tempo para preparar uma pré-época em condições com esse novo treinador? Depende de muita coisa. Esse é o meu ponto. Sobre o Porto é isto. Sobre o Braga, uma equipa que não acabou em terceiro lugar por demérito próprio. Carvalhal conseguiu encontrar ali a época do Braga também, à semelhança do Benfica, também teve logo aquele percalço que foi a troca de treinador muito cedo. Não sei se Daniel Sousa não faria um trabalho melhor ou não, mas a realidade é que Carvalhal também, até olha, justamente antes de jogar com o Benfica na Luz, também estava muito tremido no jogo nas semanas antes. Depois conseguiu encontrar ali uma regularidade muito interessante ali durante coisa de 3-4 meses. Quando jogou com 3 centrais. Sim, ficou uma porrada de tempo sem perder na Primeira Liga. E deu um bocadinho de choque agora nas últimas 3 jornadas de um acesso à Liga Europa que ia ser muito importante, nem que não seja para a retenção e atração de talento. Uma coisa também muito interessante da época do Braga foram os jovens foram lançando, que é uma marca do Braga também nos últimos 4-5 anos, vão sempre aparecendo jovens algo interessantes.
alguns explodem, outros não. Lembro-me de Trincão à cabeça, por exemplo. David Carmo explodiu o QB, mas o suficiente para dar o salto. faz uma grande época. Diz? Francisco Xissuma faz uma grande época. Por exemplo, ou seja, temos o próprio, O por exemplo, Warnichek. por exemplo, o Roger. O Roger é daqueles talentos que já temos ouvido falar há mínimo 3 anos. Surgiu com 16. Certo, Yeah. ok, tipo, já ouvimos falar há 3 anos, mas acho que não encontrou assim uma grande regularidade. E foi muito importante em certos momentos desta época, acho que continua a ser uma peça fundamental do Braga, mas não consegue encontrar essa regularidade. Portanto, aqui a principal surpresa do Braga é, e isto, agora, um ponto fundamental são as novas instalações do Braga e também o investimento externo do Paris Saint-Germain, que continua a existir, até por exemplo o Braga há pouco tempo inaugurou o seu estádio para a equipa feminina. Quem foi fazer um amigável com eles é o Paris Saint-Germain. E aqui o ponto importante é que neste momento o Braga deve ter as melhores infraestruturas em Portugal para o futebol. Portanto, aquela cidade esportiva é algo de outro planeta. Portanto, estamos a falar para a equipa sénior, para a equipa, acho que o Braga não tem equipa B, mas sub-23, formação, etc. Portanto, estamos aqui O a... Campeonato de Portugal. Talvez, Na- mas na pronto, Liga acho isso que não é é. o ponto. Ou seja, estamos a falar de uma cidade esportiva com todas as condições e mais algumas. Estamos a falar de um clube que a margem de investimento há de crescer. Implica saber se vai haver qualidade no scouting, se vai haver qualidade no treinador. Pelo que percebi, o Carvalhal também vai sair agora no final deste ano. Não, o Carvalhal sai. Isso é... Não, já foi Isso é anunciado. Já foi anunciado. Pronto, vai sair. Vamos ver se Vitório Bruno é a solução ou não. Mas acho que é mais uma época a Braga, muito sinceramente. Dá muito diferente. Se bem que o Braga para o ano... Toda a gente parte à frente do Benfica, estou a ver. Não, eu estou a Foda-se. dizer, mas Santa Clara também parte. o projeto do António Salvador, agora que se vai recandidatar à presidência do Braga, é fazer o Braga campeão no futebol masculino de cena. É pá, mas eu acho que isso é o projeto dele há 6 anos. Sim, e o António Salvador tipo o Arteta, sabes? Exato. Mas pronto. E sobre o Santa Clara, uma equipa com um perfil engraçado. Eu digo, Casteira. certo, mas lá está, eu acho que cada equipa joga com as armas que tem. Se tu me Obviamente. disseres, o Vitória teve ao longo do ano um futebol muito mais espetacular do que o Santa Clara, quer com o Rui Borges, quer com o Luís Freire. Mas Santa Clara acabou por ter acho que o Vasco Matos tem muito mérito na medida em que soube adaptar o futebol ao plantel que tinha. E acho que soube tirar o melhor dos melhores jogadores que tinha, inclusivamente Gabriel Silva, por exemplo, MT, tudo figuras importantes. Ok, é preciso fechar um bocado mais baixo, bater na frente, ser mais casteiro, whatever. Ok, e foi mega sólido nisso, conseguiu construir bem a equipa assim e lugar europeu. Portanto, lá está a perceber que figuras é que saem de Santa Clara, destas equipas pequenas, quando fazem uma gracinha, onde sair sempre alguma ou outra figura importante. Gabriel Silva à cabeça. Até acredito que a MT tenha mais mercado do que Gabriel Silva, por exemplo. Se bem que agora Gabriel Silva tem este recorde bacana, que é ser o jogador mais rápido do mundo. Acho que é muito mérito. Por exemplo, acho que o Vitória tem mais talento e estava melhor trabalhado coletivamente, mas depois nos momentos em que precisava de matar ou morrer, morreu praticamente sempre. É inaceitável quando estás numa luta pela Europa. Aqui o problema não é ir ao Alvalade perder, é perder em casa com o Farense na jornada anterior. É se calhar também um clube que não estava habituado a ter de gerir campeonato e Europa ao mesmo tempo, portanto tem aqui uma campanha europeia brutal e fica fora de competições europeias no ano exatamente a seguir. E são tudo coisas que não permitem ao Vitória ter um crescimento constante, e os últimos anos do Vitória também têm sido um bocadinho isto. Olha, vai uma vez à Europa, faz uma boa campanha. Lembro, por exemplo, de uma Liga Europa onde se bate com o Arsenal e com o Frankfurt num grupo difícil e até é competitivo. Não consegue dar continuidade e acaba por ser muito por aí. Tenho curiosidade para perceber se o Luís Freire fica ou não, depois deste objetivo falhado. Acho que fazia sentido ficar. Também acho. Acho que é o treinador com muita qualidade, mas acho que o Vitória vai perder talento, nem que não seja pela campanha europeia que fez, que abriu mais os olhos para aquilo que vai acontecendo por Guimarães. Mas quem é que poderia sair? Tomás Endel, para mim à cabeça. Mais anda lá. Jack Silva para meia idade. Onde é que O próprio Filipe Relvas. Já? Casca dos centrais é dos Não, também é do o melhor mercado, de longe. e É o melhor de longe. Para mim o Filipe Relos podia vir para o Benfica, terceiro central. Há ali um ou outro jogador que é capaz, dependendo daquilo que o Vítor Bruno queira fazer também, é capaz de dar um salto para o Braga. O Telmar Campos. E temos muitos jogadores também já com alguma idade. Portanto, É isso, isto de brincar aos Nelson Oliveiras é fixe. Ele teve uma ótima época, mas O até próprio quando? Jack Silva. Perceber se o Chuchu Ramírez também vai assumir ou não, se calhar um protagonismo que já era suposto ter assumido este ano, só que depois o Nelson Oliveira estava... Nelson Oliveira, sim. Pois, talvez. Uma já saída tem- não numa perspectiva. Telmar Canjos é dos jogadores com mais mercado ali. Isso. E ele já anunciaram 3 ou 4 reforços para a próxima época, todos vindos da segunda liga. Passo aqui para uma parte muito gira, porque houve coisas que falhámos redondamente. Equipa surpresa deve ter sido o Estoril, ou assim. equipa de desilusão. Blanco, tu
nomeaste como equipa surpresa o Moreirense, que acaba por terminar em 10º lugar. Concordas com a tua escolha na altura? Quem começou a época com o Moreirense? Agora acabou com o Baqui. César Peixoto. Imagina, houve ali momentos muito engraçados no início da época, mas sim, não é toda a equipa Ele surpresa. despediu 3 treinadores. Certo. João Pereira, Vítor Bruno E o e Roger Roger Schmidt. Schmidt. Portanto, isto não é uma equipa surpresa, eu acho que é. Não, porque ele despediu o João Pereira no Gil. Não, mas o João Pereira... ou seja, Não é é contra o Gil Vicente? É, mas não é ele. Ok, ele não despede o João Pereira, mas ganha o João Pereira com o Moreirense. Ok. O Sport tem 2 derrotas no campeonato É isso, inteiro, é que é em isso. casa com o Santa Clara e fora com o Moreirense. Mantens a equipa surpresa? Não, Concordas? claro que não. Então, quem é que é a tua equipa surpresa? Equipa surpresa... há de ser Santa Clara, muito possivelmente. Acho que o Estoril também teve bons momentos. E o Segunda Liga Rocha... para a Europa. Diz? Segunda Liga para a Europa. Sim, segunda Liga para a Europa. Tem de ser Santa Clara nesse aspecto. Acho que depois há ali 2, 3 equipas que tiveram ótimos momentos, mas depois também grandes baixos. Assim, à cabeça, Estoril, Famalicão e Casa Pia. Muito irregulares ao longo do campeonato, mas tiveram bons momentos. O Rocha que defendeu o Estoril já desde o início do ano. A equipa surpresa. Equipa de ilusão já agora? Ou estás a fazer surpresa? Estou a fazer surpresa ok, primeiro. já percebi. E a minha equipa surpresa. Eu tinha dito Estrela, tendo em conta. Bom! Tendo em conta os reforços que tinha e tinha buscado o Filipe Martins, tinha estado no Casa Pia, que sempre fez Sim, que saiu um tabelas bocado cedo interessantes. também. O Estrela que salvou à última e levou 4-0 do Estoril com o hat-trick Sim, do Begraoui. Salvou-se não por mérito próprio. Não? Sim, eu também acho, tendo em conta o resto que havia. Apesar de ter ganho ao Porto, Foi isso que o salvou. antepenúltima jornada. Foi isso que o salvou. Foi a vitória contra o Porto. Portanto, sim, completamente errada esta minha equipa surpresa. O Rocha tinha apontado o Vitória, concordas ainda? Não, porque um 6º lugar não é propriamente uma surpresa para o Vitória. Se bem que a nível europeu foi uma ótima época do Sim, Vitória. a nível europeu foi uma ótima época, mas para ser equipa surpresa pedia-se uma Liga Europa ao Vitória e não foi isso que aconteceu. E eu, se não me engano, também nesse episódio falei em equipa surpresa do Vitória, muito numa perspectiva de ultrapassar o Braga. Ou Sim, seja, porque o Blanco tinha mesmo em falado... termos de projeto e Sim. não sei o quê, era mais nessa perspectiva. E o Gil tinha apontado o Famalicão, acho que cumpre, apesar de alguma instabilidade. Depois o Oliveira pega muito bem na equipa e acaba em 7º lugar. Equipa de desilusão. Mas já agora, só Diz. dizer que em termos de... É verdade que o Santa Clara, pela subida e consequentemente e agora a Liga Europa, a Liga Conferência, mas o Estoril, tendo em conta o início da época que teve, acho que é sem dúvida a melhor equipa na segunda metade da época, pelo menos. Sim, eu e o Blanco tínhamos apontado como equipa de desilusão o Estoril, em que eu disse estas palavras: o trabalho é muito mau. É verdade que só o Wolfsgrove, o João Carvalho e o Checa tinham acabado de chegar quando nós gravámos. Eu acho que ainda nem tinham começado a jogar. Não tinham feito qualquer jogo. Então... Eu disse que Eu avisei. avisaste, sim, senhora. Tinha dito que o trabalho era muito curto, não havia qualquer dinâmica e o Estoril nunca se faz salvar pela mão do treinador. Foi o que eu disse. Olha, e já Não agora... foi pela mão, foi pelas bolas. Olha, ainda é o chamado tens ou não tens, calhar. É o que eu tenho a Também dizer. disseste e depois apontaste também o Aroca como equipa de desilusão. Não, continua a estar falhado com o 10 Aroca. segundos. Agora, ainda hoje vi um post do Vasco Seabra a dizer que eles a segunda volta têm só 4 derrotas, sem nenhuma delas é, por exemplo, com o Benfica e Sporting. Portanto, é algo engraçado. Sobre o Estoril, eu era muito crítico de Ian Castro no início da época, nada a esconder, eu também disse isso aqui, mas acho que é o treinador que ao longo de uma época mais me conquistou numa equipa pequena. Concordo. Até pelo futebol jogado, pela forma de ser. Evidentemente também tem muito talento no plantel, isto é inegável. Se calhar destas 3 equipas de que falei, Famalicão, Casa Pia e Estoril, é o que tem mais talento individual. Acho que o futebol é muito atrativo e a personagem é incrível. E portanto acho que é o treinador que mais me conquistou, muito sinceramente. Também acho o aspecto de ser escocês e falar tão bem português. Yeah. Não, tudo e mais Aquela- alguma coisa. Até um tipo que, pronto, tem esse aspecto, logo o sotaque de alguma coisa. Mas é um tipo muito engraçado e muito sociável, acho muita piada. Depois, Rocha, apontaste como equipa Deixa de estar, desilusão deixa estar. o Santa Clara com Bom. com a seguinte frase: o Santa Clara é uma equipa que não dura uma época na Primeira Liga. Sim. Queres defender? Foi muito na perspectiva do que tu estavas a dizer. Eu sinceramente achava, ou melhor, do que vocês dois disseram. Tu disseste que era uma equipa que dava muita cacetada, o Blanco disse que era uma equipa que jogava da forma que tinha que jogar. E é verdade,
tudo isso, e eu já na altura achava isso, simplesmente achava que isso não seria suficiente, muito menos para um quinto lugar. Mas sim, está longe de ser desilusão. E agora o Gil tinha apontado o Braga como equipa de desilusão, não sei se compraram. Quem é que vocês elegem como equipa de desilusão deste ano? Eu vou dizer Farense. Porque acho que havia ali qualidade individual, principalmente após o mercado de janeiro, para algo mais. Concordo. Eu até concordo com o Farense, mas se calhar também diria ao Estrela. Mesmo na perspectiva de que o Rodrigo apontou o Estrela como equipa surpresa, tendo em conta essa perspectiva que deu no início da época, acho que acaba por ser um pouco de desilusão. Só se ter salvo na última jornada. Eu vou escolher o Rio Ave, apesar do 11º lugar, porque é uma equipa que tem Para mim o Rio Ave não existiu esta época. Sim, percebo o que estás a dizer. Percebo. Não tirou pontos a nenhum dos grandes. Tirou, então, aquele Não tirou ao Porto, ganhou ao Porto. Aquele do Bruno. Otávio! Mas isso foi os primeiros jogos do Anselmi. Foi. O Rio Ave, porque é que eu elejo? Porque despede Luís Freire por estar a fazer um campeonato bastante razoável. Portanto, só aí não faz sentido. Vai buscar Petit para Vai não durar buscar o nem Petit. 3, 4 meses. Visto vai sair, Sim, já vai está sair, confirmado, já. vai sair. E depois é uma equipa claramente Mas para o... percebemos até agora pelas últimas imagens que nos chegaram na Premier League que o dono do Rio Ave é alguém que sabe lidar com os treinadores e conversar com eles. E é um projeto simplesmente para o Forest e o Olympiacos desenvolverem os jogadores. Porque acho que há mesmo jogadores que têm de jogar, pelo que se foi percebendo ao longo da época. Que o Rui Malheiro, que é Vila Condense, ele explica bem, explicou há uns episódios no Princípio Era a Bola, que há mesmo jogadores que têm de jogar pontos, por mais fracos que sejam, têm de jogar. Tanto que o Martineto foi um jogador que esteve sempre em grande destaque na equipa Vila Condense, mas com estas regras de ter-se de desenvolver alguns jogadores para o Olympiacos e para o Forest, acabou por ser encostado. E portanto quero apontar o Rio Ave, que não sei até que ponto é que isto depois poderá afundar ainda mais o clube de Vila do Conde para a próxima época. Pois, 11 do ano. Podes começar, Blanco. Quem que é o teu 11 do ano? Acho que até é um 11 bastante consensual. Mas não deixa assim ninguém importante de fora. Turbino na baliza. Não mete Rui Silva porque se chegou só a metade da época. E esta comparação, se calhar até... Aí sim, se calhar está a maior polémica. Eu acho o Rui Silva um guarda-redes mais constante e mais seguro. Mas acho que o Turbino tem picos muito melhores do que os do Rui Silva. Mas também tem picos negativos piores do que os do Rui Silva. Portanto, vimos agora nas últimas 2, 3 semanas o melhor de Turbino, também vimos ao longo da época o pior de Turbino, é mais esse o meu ponto. Depois, em 4-4-2, Quaresma à direita, Otamendi e Inácio no meio, Carreiras à esquerda, Trincão à direita, Yulman e Cox no meio, Rodrigo Mora à esquerda e Jokeres e Pavlidis na frente. O meu só tem uma alteração relativamente ao teu, portanto, Turbino na baliza. Um jogador que eu tinha de pôr porque foi essencial e correu por 7 jogadores no Benfica. Auschwitz, meteu o lateral direito, depois no meio Quaresma e Otamendi, Carreiras à esquerda, Yulman, Cox, Mora, Trincão, Pavlidis e Jokeres. Rocha. Primeiro começar logo pela baliza. Eu pus o Diogo Costa por uma razão muito simples. Porto! Não, o Porto tem 30 golos feridos, o Benfica tem 28, o Sporting tem 27. Qual destas 3 equipas tinha uma defesa a arder? Pá, já percebo o ponto. Imagina, o Diogo Costa com os 3 defesas que teve à frente dele, sejam eles quem forem, ao longo de toda a época, é pá, ter sofrido os golos que sofreu, eu beijo-lhe os pés. Para além de que continuou a fazer durante a época defesas excepcionais como fez em épocas anteriores. E portanto, porque nós estamos a analisar o jogador individualmente, não estamos a analisar Analisar a época. Sim, o jogador individualmente, sim. É a época do jogador. E portanto, a quantidade de remates a mais que o Diogo Costa leva em comparação com o Turbino e Rui Silva é muito superior. E portanto, desse ponto de vista, como guarda-redes e individualmente, não estamos aqui a analisar a defesa do Porto, e portanto, para mim foi um guarda-redes superior. Eu percebo, só que acho que eu não me lembro de ver o Diogo Costa associado a um resultado do Porto. O Turbino tem pelo menos 4 jogos do Benfica, que se não é ele,
o Benfica tinha perdido pontos. Mas isso, de que ponto de vista é que não está associado a um resultado? Ainda na última Seguraram esta o jornada Guimarães, teve. Guimarães, Braga, Estoril, a defesa do penalti, e tem na primeira volta o Braga também na primeira volta. Não, mas Ainda assim no jogo em Alvalade, também, outro. apesar do Benfica não pontuar, o Benfica só não sai lá o com Diogo 2 Costa ou ainda 3. na última jornada defendeu um penalti e fez 3 defesas que eram golos cantados. Pronto. Esta jornada. Jogo. Sim. Não sei. Agora se me vais perguntar sobre todos os jogos do Diogo Costa, sei lá eu Eu tento curar se ele teve influência ou não. Eu tento curar por causa do Gil, que o Gil, o Turbino mete alguma coisa, pum, lá vai. Em relação ao resto do 11, acho que não está muito diferente dos vossos, mas pus Inácio Otamendi. Custa muito, mas pronto. Ele a pensar, pá, o quão na cana dá eu meter aqui o Noen Pérez. Zé Não, Pedro. E pus aos lances também na direita, Yulman Koksu, Carreiras na esquerda, Mora um bocadinho mais à frente, Trincão, Guioqueres e Pavlidis. Muito bem. E treinador do ano? Rocha. Anselmi. É difícil. É muito Para difícil. mim é muito difícil. Ian Castro. Do ano, não dos últimos 5 meses. Então, 7º lugar. O Estoril acabou em 7º, há bocado disseste que foi Famalicão. O Estoril Quem acabou em 7º? Foi o Estoril? Não, foi Famalicão. Em oitavo, foi Famalicão, Estoril, oitavo, Casa Pia, é isso. sim. Blanco. Ou Vasco Matos. Acho que tem de ser um dos dois. Opa, imagina. Pá, o Rui Borges sai de um Vitória com uma boa campanha europeia, apesar de um campeonato que é B. O Luís Freire recuperou muitos pontos. Certo, concordo plenamente. E desde que chega ao Sporting não perde um único jogo internamente. E é campeão. Sendo que nunca tinha ganho um título na carreira. Mas ainda assim acho que vou para o Vasco Matos. Acho que é mais complicado fazer isso uma equipa que sobe da segunda liga. Eu vou escolher João Pereira, do Casa Pia, um jogador. Pensava que era o outro, já. Desculpa, o outro tem O uma outro que- subida à segunda liga, é campeão nacional, que é de queres mais? E com jeitinho ainda vai conseguir que o Antalya Sport não deixa. Portanto, toma. Eu vou eleger João Pereira, do Casa Pia, treinador mais jovem da Primeira Liga, que não teve acesso ao UEFA Pro, é uma coisa absurda. E porquê é que o escolho? Porque individualmente o plantel do Casa Pia é fraco. É um plantel fraco. Concordo. Acho que em alguns momentos é natural, isso aconteceu obviamente. Cometeu alguns erros de abordagem, querer jogar com uma defesa num bloco alto, sendo que tem José Fonte e Goulart, que são centrais pesados. Depois perde o Nuno Moreira, que estava a fazer uma grande época no Casa Pia. Perde também o Zé Góvia do meio campo, para um valor recorde do Casa Pia, por 2 milhões e alguma coisa para o Inter Miami. Com estas perdas, obviamente perdes, acabou por piorar agora no final do campeonato. Nos últimos 5 jogos tem uma vitória contra o Braga, curiosamente. Mas acho que foi um treinador constante, que lá está, teve aquele mau início, mas soube mesmo assim agarrar na equipa, o que como um treinador que nunca tem sido treinador principal na Primeira Liga e tão jovem poderia ser complicado, mas acabou por dar a volta à situação e por isso ele é João Pereira como o meu treinador do ano da Liga Portugal Betclic 24-25. Bem, precisamos chegar ao final de mais um episódio e o Blanco tem ali um facto. Tem podido dar muitos hoje. Vou dar um para meter um bocado de nojo, não vou mentir. Epá, Bem, Gyökeres terminou o campeonato com mais 20 golos do que Samu e Pavlidis. Não juntos, mas juntos Samu e Pavlidis têm 38 golos, Gyökeres tem 39. Samu com 19, Pavlidis com 19 também. Eu sei que o Samu deixou de jogar ali para janeiro, mas o Pavlidis também só começou a jogar para ali para janeiro, portanto eles os dois juntos... Mas tem mais jogos. Tem 34 e o Samu tem 30. Não, certo, ok. Mas o meu ponto é, o Samu deixou de jogar a sério para em janeiro. Pavlidis começou a jogar a sério para em janeiro. não é sério, começou Eles- a meter a bola dentro da baliza. Eles os dois juntos vão de fazer um avançado, que ainda assim é pior do que o Gyökeres. Portanto, era só isto que eu queria trazer, muito sinceramente. Portanto, o Rocha, momento cultural. Vais ver o Pavlidis. Vais ver o Pavlidis. Pavlidis tem que idade já agora? Não, atenção, mega fã de Pavlidis. Muito Pronto, mais, então vais muito ver o mais Samu. do, Samu muito se é mais do que o jovem. Samu. Muito mais do que o Samu, acho.
Claro que é, mas não há dúvidas. Pá, tem menos 5 anos, calma. Ainda há tempo. Aquilo é um projeto de Marega. Vamos ver. Eu venho aqui buscar esta frase. Força. Daqui a um ano estamos a comentar isto. Sabe, o bolador. Vai fazer 10 vezes melhor. A minha recomendação vai para numa semana em que temos final de Liga dos Campeões feminina, para uma série da Federação Portuguesa de Futebol, que se chama As Chuteiras São Delas, que vai estrear na SIC dia 31 de maio. Tem 6 episódios e é precisamente, neste caso também sendo pela FPF, sobre as jogadoras da Seleção Nacional de Futebol Feminino, algumas com mais protagonismo que outras, mas é sobre a seleção no geral. Rodrigo. Bem, não vou já revelar. Ou melhor, digo Por o acaso sítio onde se cruzaram. Por acaso descobri um colega de quarto interessante para ti no outro dia. Porque vocês sabem quem é que é o avançado do João Pereira lá no Itália Sport, ou não? Vocês não sabem quem é o avançado do gajo? É o Sport, É sério. Cruzaram-se a Itália e um deles partilhou o balneário com Freddy Guarín, Bojan Krikic, Thiago Alcântara, Salah, Xabi Alonso e Lewandowski. Pedro Rodrigues. Não. Se alguém que esteve no Inter e no Bayern. Bom, exatamente. Eu Venceu. ouvi aqui Barcelona. Não. Tiago Alcântara e Borja. Freddy Guarín é Inter. Nunca teve no Barcelona. Passou, não vou dizer o clube de formação, senão fica muito fácil. É espanhol? Não. Passou pelo Bayern, esteve na Inter, Stoke City, Liverpool. Shaqiri. Muito bem. Xherdan Shaqiri, que Foi colega de precisamente alguém, não é? em 2014-2015 partilhou o balneário com um dos melhores centrais da história do United, Nemanja Vidic, na Internacional de Milão. Bom. Pegar sólido. Ok. Shaqiri está a fazer uma época brutal no Brasileiro. Sim, acabou com o melhor marcador, 19 golos, 20 O assistências. jogador com menos build. Mas foi o Young Boys. jogador de futebol. Foi o Young Boys. Campeão ou não? Quem é que foi campeão? da Basileia. Foi brasileiro. Foi brasileiro? Foi campeão. Perderam foi 6-2 este fim de semana com o Young Boys, mas estavam de ressaca. Eu não conta para nada. Onde é que eu já vi isso? Sim. Ah, e tal, não vamos à luz de cabelo pintado e mete-me a pior dupla de meio campo para aquele sistema. Mas pronto. E que percas a final da Europa, pá. Desculpa, não, por acaso prefiro que perca o Tottenham. Yeah. Tens que ver com o Tottenham. Claro que prefiro que perca o Tottenham, puto. O Tottenham é um clube loser. Não pode ganhar um título, não. Estás maluco. Mas pronto, foi este, Muita força, Amorim, desculpa. foi este o nosso episódio. Espero que tenham gostado. Fiquem bem e até à próxima. Liverpool 3-0. Corner taken quickly, Origi! Está isolado Cristiano Ronaldo. Vai embora Cristiano Ronaldo. Mete. Bateu. Golo. Balotelli, Aguero! Posse de bola para Portugal. Vai Éder. Chuta. Gol!